Tá chegando ano novo e nada melhor do que uma mandinguinha para abrir caminhos e trazer uma boa energia. E já que você gosta de casa perfumada, que tal você unir casa perfumada com fragrâncias que de fato vão trazer uma boa energia, vão melhorar a energia, vão limpar um pouco desse ambiente para realmente você começar o ano com o pé direito. E a ideia é fazer um difusor com o que você tem aí: sal, ervas, pode ser uma arruda desidratada, e vou falar sobre algumas fragrâncias, como algumas essências como mirra, sândalo, alecrim, que vão fazer toda a diferença na sua virada do ano. E aí, quer fazer? Quer aprender? Quer mesmo? Então vem comigo! Já que você falou que quer começar o ano com o pé direito, eu já vim todo amarrado em nome de Jesus, gente. Olha aqui, ó. Quero agradecer o Igor Eusébio que me deu essa camisa, que é feito com retalho, do mesmo jeito que nós vamos fazer aqui, ó, com pedacinhos de fita amarrada. E a ideia, hoje, é a gente falar sobre algo que vai abrir o caminho, trazer boas energias. E quando eu ganhei essa blusa, ele exatamente desejou isso pra mim, ó. Eu fiz uma blusa, uma camisa especial pra você, pra te dar muita sorte. E tem cara disso, né? Exatamente. E vamos fazer? Quer fazer aí na sua casa agora? Quer mesmo? A ideia é a gente unir o que você adora, unir o que você ama, que seria perfumar a casa, só que agora com propósito. E dentro desse vidro nós colocamos nada mais, nada menos do que sal, que não dissolve. Muitas pessoas perguntam, mas não vai dissolver? Não dissolve. A gente tem isso aqui, eu tenho um desse aqui há uns 3 anos em casa. Não dissolve, ele já secou e a brincadeira tá lá, prontinha, pra gente colocar outro, tá? E a ideia é você encontrar algumas ervas desidratadas. Como a gente usa aqui bastante a folha de amora desidratada, então foi o que eu usei. Mas pode ser a folha de arruda, você pode desidratar ela aí. E se você não sabe desidratar e quer fazer hoje, você pode pegar a arruda, picar ela, colocar ela em um prato, cobre o prato com papel toalha, coloca a arruda, coloca outro papel toalha em cima e coloca uns 20 segundinhos no micro-ondas. Vai fazendo de 20 em 20 que você vai ver que ela fica sequinha, estorricada e dá pra você usar. Mas não pode colocar erva fresca, porque pode mofar. Mesmo estando dentro do álcool, eu não recomendo, tá bom? Algumas pessoas fazem, colocam, mas eu tenho medo dela boiar, ficar pegando arzinho ali e acontecer alguma coisa errada. Então eu sempre uso ervas desidratadas, tá? Nada contra, mas tem um processo certo para você conseguir fazer de fato. Usar a erva verde dentro do produto, mas é um outro processo, ok? Vamos lá. A ideia daqui, a gente pediu ajuda para o nosso macumbeiro profissional, Macumbex, que é Douglas. Douglas estudou as fragrâncias e encontrou exatamente na mirra, alecrim e sândalo uma receita perfeita. Um perfume que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ficou com cheiro de incenso, mas trouxe um toque verde para casa e tem muito ar de limpeza. E pra gente falar sobre essa combinação, que ela ficou a cara da virada do ano, eu vou falar para vocês que esses 3 aromas juntos criaram um ritual em camadas. Nós estamos falando sobre a mirra, que purifica e encerra ciclos, o alecrim, que clareia, energiza e energiza a vontade, quer dizer, te dá ânimo, e o sândalo, que ancora e aprofunda o resultado, e é um ambiente, traz para o ambiente um ar de limpeza, de calma, de paz. E a ideia é exatamente essa, a gente pensar nisso, pensar em renovação, pensar em clareza mental, ativação de intenções, aterramento, show, né? Então eu vou falar direitinho. A mirra traz essa parte ancestral e histórica dos incensos, que traz a purificação do ambiente, facilita processos de cura, e a mirra tem toda uma história muito legal, que é bem ancestral, né? Ela traz muitas coisas. Quando a gente fala do alecrim, renovação, clareza mental e ativa intenções. E quando a gente fala do sândalo, a gente está falando de aterramento, calma interior e conexão com o espiritual. E qual foi a combinação do nosso Macumbex? Vem cá, Macumbex. Macumbex pronto. E ele fez, mostrou para todo mundo amou. Parabéns, parabéns. Tá, o profissional. 50% alecrim blanc, 30% mirra e 20% sândalo. Deu a combinação perfeita. Agora vamos lá. Vou fazer meio litro e a ideia é a gente preparar primeiro esse líquido, tá? Que é o difusor, que é a parte super importante, colocando, vou fazer meio litro, correto? Então eu vou colocar 70%, que equivale a 350 ml do álcool de cereais, vou colocar 100 ml da fragrância, então sendo aqui, facinho, 50 de alecrim blanc, que é um alecrim inspirado na Lely Blanc, que é, ó, incrível, 30 de mirra,
que ela é mais adocicada, mais forte. E 20 de sândalo. Então, ó. 100 ml. Correto? Vem aqui. Despejo a fragrância dentro do álcool. Todos os nossos perfumes, seja para casa ou para o corpo, é feito da mesma forma. Primeiro o álcool, depois a fragrância, mistura bem. Aqui no caso, como é um difusor, nós colocamos 20% de fragrância, tá bom? Misturei bem. Agora eu vou para 50 ml de água mineral, que é o que ajuda a macerar e a curtir esse produto. Vem aqui. Facinho? Receita fácil. Ó. Vou colocar. Ficou aí uma corzinha já bonita, né? Mas a gente vai colocar um toque do verde, uma gota, ó. Vai ficar bem suave. E não ficar... Aqui eu usei o verde sinuca, que é um verde bem artificial, eu acho. Mas como aqui eles já estavam um caramelinho claro, então quando você colocar uma gota ele fica assim, ó. Bem show. Facinho. Primeira parte pronta. Vamos de lá. Agora deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o meia lua, que eu acho lindo esse frasco. A gente usa muito pouco. Eu acho que a gente não usou nenhuma vez esse ano. A gente usou no Natal do ano passado. Mas se é cara de pau, você vai lembrar disso só agora, né? Ó, esse é um frasco lindo, gente. Olha o formato, que legal. Eu até pensei em fazer ele pra gente colocar um rótulo de olho grego. Tipo, redondo aqui, vai ficar bem show. E você pode colocar bolinhas de olho grego dentro. Dá pra gente arrasar. Colocar o sal com o olho grego, já misturar a mandinga. E aqui, esse é o Jolie, né? Jolie? Esse é o xodó da gente. Esse, gente... Tem o maior e tem esse, né? Ou tem o menor? Não, é Jolie. Só esse? Porque eu conheci uma vez um bem grandão, assim. Mas olha que legal. Vamos lá. Esse, o legal dele é que vem com essa tampa toda chiquetosa, tá? E aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar um funil. Esse funil é feito com um cartão postal, tá? Pra facilitar a nossa vida. Porque o funil mesmo, ele é muito fininho, não vai passar o sal. Põe aqui. É importante jogar um pouco de sal pra fora, que já vai limpando a energia do lugar. Becker pra mim? Tirar esse becker? Por que não dá pro Gino? Ah, esqueci. Zero bola pra você hoje, né? Ó. Vem aqui. Deixar ele retinho ali. Não colocar muito, mas deixar meio que... Vou mostrar, ó. Retinho o fundo, tá bom? E o legal do sal no fundo desse tipo de frasco é que ele posiciona a vareta. Quando o frasco, vou contar uma coisa, quando o frasco é chato assim, você coloca a vareta, normalmente ela abre. E aí quando tem o sal, ela fica bem direitinho. Então, é um truque. Fala, não, é necessário o sal nesse. Além dele limpar, ele posiciona as varetas. Olha, você viu que é importante o sal? Fiz de novo, o sal caiu. Aí, de novo. Se alguém perguntar, né, fala que isso tem uma cura, que tem toda uma reza, que demora pra ficar pronto. Não fala que é facinho e rapidinho assim, não. Tá? Pra valorizar o passo. Ó, vou colocar com ela. Você colocou as duas, ou qual que é a diferença disso aqui? Uma tá mais bonita. É a mate verde e uma folhinha mais linda. Ah, um é mate verde e a outra é folha de amora. Entendi, porque o mate verde tem uns tronquinhos, ó. Que legal. Ó, vou colocar na mesa pra vocês verem. Ó o que tem no mate verde, porque é pra fazer chá. Ele vem com uns pedacinhos de tronco mesmo. Olha que legal. Mais chique ainda, eu achei. Pronto. Vou pôr um pouquinho desse, ó. Arrasou. Ó. Uma ou duas pitadas do verde. Lembrando que esse verde aqui, ele vai soltar a cor, tá? Esse verdinho vai soltar a cor no seu aromatizador e vai deixar o líquido mais verdinho ainda. Pronto? Arrasamos. Agora, a cena fica até bonita assim, ó. Agora vamos completar. E está pronto. A ideia desse também foi a gente usar, gente, aqui, pra vocês, as fitas. Mas se você não tiver fita de cera do Bonfim ou essas fitas energéticas, pode ser fitas coloridas, tá? A gente vendia no nosso site. Nem sei se vende mais, acho que não, né, Doug? Essas fitas energéticas. Tem? Todas? E o Senhor do Bonfim ainda tem? Ah, porque eu era um fornecedor da 25 de março, gente. Na Ladeira Porto Geral tem alguns. Mas aí começou a ficar difícil de trabalhar. Às vezes tinha, às vezes não tinha. E aí a gente criou essas fitas de cromoterapia. Aí tem
a cor e o simbolismo de cada cor. Tem lá no nosso site. E, pô, cromoterápica, né? Aí, ó. Olha que legal. E olha que simples. Dá pra você preparar aí, colocar pela casa toda. E já que a gente tá falando que já é fim de ano, às vezes você não tem como fazer, prospectar pra você vender. Olha, será que eu encho mais? Se você colocar muito, gente, quando colocar a vareta vai transbordar. Tá bom. Olha, meio litro. Arrasou. Bora lá. Nesse caso, como a gente tá pensando em algo prático para você já fazer aí, a gente pensou em não ter, tá? A parte de rótulo, tudo isso. Mas se você quiser, a gente já deixou lá no nosso site separadinho, Doguinho, pega aqui para mim. A gente já deixou no nosso site separado para vocês a parte, tá? De todos os rótulos que a gente tem de bons fluidos. Então você vai encontrar um lá que você vai gostar e aí você pode colocar no seu difusor, tá bom? E a ideia aqui foi simples, ó. Você escolher a cor da fita. Vou pegar amarelo, verde, laranja e vermelho, por exemplo. E aí ver a quantidade que você quer, o tamanho que você quer. Vem aqui. A ideia é você não cortar em cima da escrita. Se você puder. Vai que não dá sorte, né? Pra não falar a palavra ao contrário. Não é bom nessa época de ano. Vem aqui. E aí você vai, ó. Passar. E dá só um nozão. Segura ele aqui. Passou por baixo. E rodou. A ideia é essa. Como um cachecol, uma frescura. Pode abrir ele, ó. Nossa, a gente já levou tanto desse tipo de produto pra Mega, né? Com as fitas, as pessoas, nossa, adoravam. E a ideia é exatamente essa. A gente ter aí nossa mandinguinha pronta. Vareta de 35 já é o suficiente. Você pode pensar, às vezes, um pouco mais alta, que a gente fala sobre 3 vezes o tamanho do frasco. Você pode pegar de 50 e cortar em 40, 40 e poucos, nessa altura, que também, ó, vai ficar incrível. Tá aqui, essa é 45? Essa é 35? 35 e 25, ó. Tá? Eu acho que já é o suficiente de tamanho, né? Arrasamos? Facinho, vai. E olha que legal, e as pessoas adoram. Quando você coloca aí, né, propósito, quando você pensa na ideia, você estuda a fragrância, estuda o estímulo que ela traz, tudo isso ajuda muito e ajuda muito as pessoas se conectarem com o produto, que é um ponto muito importante. E eu te pergunto, você tem uma mandinguinha especial pro final do ano? Você prepara a sua casa, deixa a energia toda limpinha para começar o ano com o pé direito? Então escreve aqui embaixo nos comentários pra gente conhecer um pouquinho mais você. Se ficou com alguma dúvida, escreve aqui também. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque o ano inteiro a gente entrega o melhor que a gente pode imaginar para servir para você do outro lado desse vidrinho, que eu tenho certeza que é bem fininho. Que Deus te abençoe e um ano incrível, que seja mágico do tamanho dos seus sonhos. Beijo!